Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos no Retorno à Vida Corporal, capítulo 7, no livro segundo, o Livro dos Espíritos, da codificação de Kardec. Nós estamos falando do momento da preparação para o corpo, para o espírito voltar para o corpo, tá? É a volta, né? O retorno à vida corporal. E vamos iniciar hoje da 344, pergunta 344, união da alma com o corpo. Esse assunto é polêmico, porque mexe com a vida das pessoas, com a curiosidade. E vamos estudar para que nós possamos compreender, à luz do Espiritismo e à luz da razão, o que acontece com o momento da união da alma com o corpo. Muito interessante esse assunto e muitas pessoas têm curiosidades e têm dúvidas. 344, em que momento a alma se une ao corpo? Aquele preparo. Houve um preparo, houve um estudo, houve uma reprogramação reencarnatória. Os espíritos amigos, os anjos, os espíritos de luz, com a permissão de Deus, nos ajudam a reprogramar a nossa encarnação, a voltar, a unir, a acoplar no corpo. Como que isso acontece? Feita essa programação, essa reprogramação, que o espírito vai voltar, um espírito, vamos considerar mediano, ele vai se unir ao corpo. E essa união começa no momento da concepção, tá? Isso é polêmico e muitas pessoas querem explicação do espiritismo, porque ficam vinculando esse assunto ao fato do aborto, tá? O aborto. Então eu não vou ficar alongando aqui muito a questão do aborto, mas eu vou só dar uma pincelada rápida por cima, tá? O momento da concepção é o momento em que o espírito tem a primeira união com o corpo, certo? Então, o espiritismo nos explica que, havendo a concepção, quer dizer, o esperma encontrando o óvulo e se tornando um embrião, quando esse embrião ele fica encostado na parede uterina, quer dizer, ele toma o seu lugar para gerar a vida, é ali que o espírito já se encontra ligado. A união começa na concepção. E essa união, ela vai se completar 100%, vamos supor assim, como se fosse uma carga, de bateria, vai chegar a 100% quando aquele corpo nascer, no momento do nascimento, que se completa, quando o nenê dá aquele grito, aquele choro, completa-se a união do espírito com o corpo. Por que eu quis falar para vocês do aborto, para vocês não ficarem, às vezes, preocupados com isso, tá? A questão abortiva vai estar relacionada à intenção. Deus avalia a intenção de cada um, tá? Então, para vocês verem que esse tema de aborto é muito complexo e não daria para a gente falar agora em meia hora, 20 minutos. Teria que ser uma palestra, uma aula de mais de hora para podermos explicar isso. Mas tenham em mente que, se vier para vocês essa dúvida, ali tem um espírito, e se tem um aborto, se não tem um aborto, o que vale é a intenção dos pais e a intenção do espírito, que pode recuar também, tá bom? Então, não fiquem preocupados com isso. Nós estamos falando só do momento da união. Essa parte abortiva vai ser falada em outro momento. Mas tenham registrado que o espírito se acopla no momento em que há concepção e que o embrião ele entra em contato com a parede uterina e ali fixa-se para gerar a vida. A vida animal que está ali, tá? Vegetando ainda. Nós vamos ver isso mais para frente. Desde o momento da concepção.
Então, desde o momento da concepção, já existe um espírito designado para tomar aquele corpo. E aí existe um laço fluídico que vai unir o corpo ao espírito. E esse laço fluídico vai se encurtando, vai ficando mais curto cada vez mais até o instante que a criança venha à luz. E aí a resposta do livro fala do grito, né, do choro da criança. E eu acho bonito o final da resposta, que fala que o choro dos lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Somos todos servos de Deus no sentido de que somos obrigados, entre aspas, a cumprir os desígnios de Deus vindo na carne. É o método, a maneira com que Deus quis que seus filhos viessem na escola, a escola da carne, da vida. Por isso que ele coloca os servos de Deus. Nós estamos cumprindo os desígnios de Deus. Somos os filhos dele, designados para a felicidade. E para encontrarmos a perfeição e a felicidade, temos que encarnar na escola da vida, na escola da carne. A 345 traz a questão de que se essa união do corpo, né, na concepção, a união do espírito com o corpo na concepção, isso é definitivo. Isso é definitivo no sentido de que nenhum outro espírito pode entrar naquele corpo, tá? Não são dois espíritos que vão ficar disputando um corpo, ou assim, se você não quer, entro eu. Não, aquele corpo já está destinado a um determinado espírito que se reprogramou. Existe um estudo ali, tá? Então a união é definitiva no sentido de que somente aquele espírito pode. Mas como a matéria é muito frágil, bruta e frágil, né? Chega até ser uma dicotomia falar isso, né? Uma coisa que é bruta e uma coisa que é frágil. Esses laços fluídicos da carne, que são frágeis, podem se romper, tá? Aí o que acontece? Pode se romper porque o espírito recuou, ele não aceitou, achou que aquela prova era muito para ele recuou, e aí a criança não nasce, a criança não vinga, tá? Então pode se romper porque os laços são frágeis e pode se romper pela vontade do espírito. A 346 fala que se isso acontecer, ele vai ter que escolher outro corpo, vai ter que começar o estudo de novo, se reprogramar para escolher um outro corpo que se adeque àquela prova ou àquela expiação que o espírito tem que passar. Aí a 346 fala, a 346A fala que isso acontece porque a matéria é imperfeita e por isso que acontece essas mortes, tá? E a 347 nos traz o ensinamento de que não precisem ficar assustados. A matéria é frágil, o espírito recuou, vai ter que escolher outro corpo? Calma. Por quê? Porque às vezes esse espírito aceitou vir nesse corpo, que não vai vingar, que não vai nascer com vida, para que isso sirva de prova ou de expiação para os pais, tá? Então, quando a 347 fala, mas qual a utilidade disso? Se Deus é perfeito, qual que é a utilidade de uma criança não vingar? Às vezes, para o espírito, nenhuma, porque ali não existe uma vida plena, é uma vida vegetal, material, é muito vegetativa, né? Instintiva ali. Então a morte daquele corpo para o espírito às vezes não significa nada, porque a morte é nula, não há vida plena ali. Mas como na lei de Deus tudo faz sentido, nada em vão, essa morte talvez sirva de prova para os pais. Para os pais que devam às vezes sofrer uma frustração de não ter conseguido gerar um filho. Então são os desígnios de Deus, isso daí. E a 348 diz assim, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Num espírito mediano, a resposta seria depende, porque às vezes ele sabe, tá? E ele às vezes recua porque sabe que aquele corpo não vai vingar a imperfeição da matéria, tá? Então o casal que gerou aquele corpinho, aquele embrião,
não deu elementos suficientes para que aquele corpo fosse saudável, daquela criança fosse saudável. Não há nenhum problema nisso. É vida animal, tá? A 349 fala: quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência. O espírito vai encarnar, recua ou a criança não vinga, ele já pode imediatamente entrar em outro corpo e escolher? Depende. Se Deus quiser que seja assim, por exemplo, olha, você vai participar dessa gestação, essa criança não vai vingar e serve de provas para os pais. Logo ou imediatamente você já vai encarnar numa outra família ou numa outra situação. Se Deus ou tiver designado uma determinação anterior para isso, pode. Agora, nem sempre é imediatamente, porque o espírito precisa, porque nós somos atrasados e o espírito necessita de um tempo para escolher um novo corpo, tá? E aí, quando o espírito está unido ao corpo da criança, já entrou no corpo da criança, não pode mais retroceder. Já entrou, não tem mais jeito, tá? Já nasceu com vida, não dá mais para retroceder. Ele lamenta isso? Ele lamenta? Ele não lamenta porque ele não lembra, tá? Se for do ponto de vista, sim. Agora, o espírito desejaria uma outra vida? Ele desejaria uma outra vida. Ele desejaria uma vida melhor? Desejaria, só que ele não suportaria provas muito pesadas para ganhar os céus, vamos dizer assim, né? Então ele se lamenta no estado de espírito, talvez. E aí a resposta vai além, né? Quando ele sucumbe, quando ele, por exemplo, comete um suicídio, é que ele acha que aquela prova foi muito pesada para ele e ele não suporta aquilo, tá? Então ele deseja outra vida melhor, já nasceu, está na criança, nascida. Ele deseja uma vida melhor? Deseja, sim. Agora ele lamenta? Não, porque ele não sabe, ele não se lembra. Olha a sabedoria de Deus. Por isso que o esquecimento do passado é ótimo, porque senão a gente ia ficar se lamentando, se guerreando, lembrando do que fez na outra vida. Não é verdade? E nesse intervalo, 351, nesse intervalo, né, da concepção ao nascimento, houve a concepção do embrião até o nascimento. O espírito goza das suas faculdades? Não, nem de todas, mais ou menos, como diz o livro. A gente se comporta da concepção ao nascimento como nós aqui estivéssemos dormindo, naquele sono perturbado, acorda de madrugada, não fecha o olho, dorme mais um pouco, acorda. Essa perturbação é uma metáfora, tá? É o que acontece da concepção até o nascimento. Então, ele fica nessa perturbação. E nesse intervalo, as ideias dele vão se apagando. Ele vai esquecendo do passado e as ideias vão se apagando. Por que vão se apagando? Porque na nova vida e na nova luta e na nova prova ou na nova expiação da próxima encarnação, ele vai desenvolvendo as suas faculdades de acordo com o desenvolvimento dos órgãos do corpo, que vão transmitir e vão servir para aquela nova encarnação. É o que fala 352. Ele vai pegar novas ideias e as ideias antigas vão voltando pouco a pouco, vão formando o seu caráter, vão se moldando aquilo que foi destinado, aquela programação reencarnatória, como prova, como destino, qual o gênero da sua encarnação, quais as atividades que você vai exercer. Você vai ser um poeta, você vai ser um matemático, você vai ser um braçal, você vai ser um atleta, você vai atuar na área da cultura, da ciência, da filosofia e assim vai. Então é no momento, depois que se nasce, as ideias vão voltando pouco a pouco, as faculdades do espírito vão sendo apresentadas novamente. Essa é o que fala a 352. E aí, a 353, né? Se não, pode-se considerar que a união do espírito com o corpo não está completa, quer dizer, concepção e nascimento. Não, porque só se completa com o nascimento. Então é a 353, tá? Então o que fala? Pode considerar o feto tendo uma alma, né? A pessoa fica curiosa, fala assim, no estado de espírito a gente fala espírito, no estado de encarnado a gente fala alma, para definir a pedagogia que melhor Kardec aplicou para a gente entender, né? Então,
a gente tem que entender que o espírito está ligado àquela criança de uma forma ou de outra. Não tem jeito de ser de outra forma, no caso de um espírito que está acoplado. Porque nós vamos ver mais para frente que existe corpo de criança que não tem nenhum espírito ali. Aí é prova para os pais, tá? Então o espírito que deve animar existe de qualquer forma, tá? Mas ele não tem propriamente falando uma alma, pois a encarnação não aconteceu, tá? Por que não aconteceu? Porque ainda não nasceu, é no momento do nascimento que o espírito se acopla definitivamente na vida carnal. Por quê? Porque a vida intrauterina, de dentro do útero, é uma planta que vegeta ali dentro. A criança vive a vida animal, tá? O homem possui a vida animal e a vegetal, como seres vivos da criação, tá? Nós somos diferentes só por causa da inteligência, tá? Então nós vivemos a vida animal e a vida vegetal. E essa vida animal e vegetal se completa com o nascimento, com a vida espiritual. É onde o espírito agarra o corpo definitivamente e toma conta, o controle daquele corpo, que vai se desenvolvendo com os órgãos e as suas faculdades vão aparecendo. Ok? Espero que vocês continuem estudando, não desistam. Esse período de pandemia vai passar e nós vamos nos encontrar pessoalmente lá na Cruzada Assistencial Espírita Cristã para estudarmos mais a fundo todas essas coisas que confortam a nossa alma, as nossas dúvidas e as nossas aflições. Paramos na 354. No próximo vídeo nós vamos para 355. Um grande abraço a todos.